Tua palavra diz, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo. Ó Senhor, fala conosco pelo Teu poder e pelo poder do Teu Espírito. Desvenda os nossos olhos nessa tarde, para podermos contemplar as glórias do Teu Evangelho, Senhor Deus, na face de Cristo Jesus. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, irmãos, como a Escritura claramente ensina, comparando aqui com os sacerdotes do Antigo Testamento, ele também não foi sumo sacerdote por decisão pessoal, ele se autodenominou sumo sacerdote, ele foi escolhido pelo próprio Pai. Lembre-se que essa é uma prerrogativa importante, porque Jesus Cristo buscava a glória de Deus, e o passo e a razão pela qual o sacerdote servia no santuário era para a glória de Deus. Por isso que ele não se transformava ou não se tornava sacerdote por decisão pessoal, ou ele era de alguma maneira, ele se autoempossava sacerdote do povo de Deus. Ele era chamado pelo próprio Senhor dentro da linhagem que ele mesmo havia estabelecido. Veja, diante desse princípio que nós temos diante dos nossos olhos, Jesus Cristo aqui então, ele é assim ensinado, instruído pelo próprio autor da carta aos Hebreus. Veja no verso 5, assim também Cristo, perceba essa expressão, assim também Cristo, porque ele está comparando com os sacerdotes anteriores. Veja, se você voltar um pouquinho comigo no tempo, nos versos anteriores, veja no 3 e 4, e por essa razão deve oferecer sacrifícios, verso 3, pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ele vai aqui elevar o caso de Arão como exemplo, e agora ele vai dizer, da mesma forma aconteceu com Cristo. Então, o padrão que aconteceu no Antigo Testamento é o mesmo padrão que acontece com Cristo. Lembre-se, há uma distinção entre Cristo e Arão, entre a linhagem araônica e a linhagem de Melquisedeque, nós vamos ver aqui. Entretanto, irmãos, existem similaridades. Por isso que Jesus Cristo ele veio cumprir aquilo que foi ordenado desde o Antigo Testamento. E veja então o que o texto diz, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. A si mesmo não se glorificou. Que testemunho interessante, irmãos, você pensar nisso. Veja, nós lemos há pouco tempo aqui no Evangelho de João, mas se você voltar nas palavras do próprio Cristo em João, no capítulo 8, no verso 54, veja o que diz o Senhor Jesus Cristo com respeito a esse detalhe. João 8, 54, ele diz assim: respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então, entenda, aquilo que Cristo está dizendo aqui, irmãos, que está registrado, especialmente no quarto evangelho, deixa claro, enfaticamente, que a glória que o Filho buscava, não é, com uma singularidade intensa de propósito, era a glória do Pai que o enviou. Ele buscava uma única coisa, a glória de Deus que o enviou. Era esse o propósito do seu ministério. Perceba que João no capítulo 7, voltando um pouquinho comigo, João 7, verso 18, ele diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Ele não busca a sua própria glória. E o elemento veja, irmãos, aquele que não se torna sacerdote por escolha pessoal, simplesmente, é aquele que não busca a glória, a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou, daquele que o chamou. Esse aqui é o elemento importantíssimo. Também no Antigo Testamento era assim, também na pessoa de Cristo funciona da mesma maneira. E aqui é algo singular para nós, irmãos. Todo o Novo Testamento você vai encontrar isso, não é? Que
assumindo o ofício de Salvador e sumo sacerdote, não é? O Filho de Deus, ele não buscava a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Esse aqui é o elemento que a gente precisa fixar um pouco, irmãos, fundamentalmente aqui. Como é que eu posso confiar em Deus? Essa é a grande pergunta. Como é que eu vou confiar em Deus? Diante dos perigos mais terríveis da vida, diante das angústias mais profundas da vida, como é que eu posso confiar em Deus? Quem me ensina a confiar em Deus? Quem é que me mostra que vale a pena confiar em Deus? É Cristo, a pessoa dele, que vai me ensinar isso. Se você pegar o texto de Hebreus, que nós estamos com ele analisando hoje, no verso 7, você vai ver as palavras do próprio autor. Ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Lembre-se, irmãos, essa é a oração nos Salmos, das profundezas clamei a Ti, Senhor, na minha angústia clamei a Ti, Senhor, nas minhas dores eu Te busquei, Senhor. Da mesma forma, você vai lembrar de Jonas, que é um tipo de Cristo, e ele disse: das profundezas clamei a Ti, Senhor, e ouviste as minhas súplicas. O Senhor aqui é aquele que atende a oração do seu Filho, aquele que foi enviado pelo próprio Pai. Perceba que essa é a grande bênção para a vida da igreja, irmãos. Imagina que a maior dor que pode haver para a alma de um homem é a alienação de sofrer sem esperança, de não ter nenhuma convicção do que há de acontecer com ele, mesmo na dor mais profunda da sua alma. Essa é a maior dor de um homem. Você imaginar: eu não tenho como sair da situação em que eu mesmo me encontro. Jesus Cristo, ele vai ser esse padrão para a vida da igreja fundamentalmente. Como o exemplo aqui estabelecido, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A cruz de Cristo, irmãos, é também a glória de Cristo. Esse momento de solidão, de sacrifício, é também o momento quando ele é glorificado. Não autoglorificado, mas glorificado. Entenda, ele não se autogloria, ele é glorificado porque, irmãos, nele Deus é glorificado. A única coisa que ele busca é a glória de Deus. E o propósito divino para a redenção do seu povo, então é realizado na pessoa dele. Como gloriosamente ele declara, se você voltar no texto que lemos de João, rapidamente no capítulo 13, 31, ele diz: quando ele saiu, disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Veja, agora foi glorificado o Filho do Homem. Esse texto nós acabamos de ler em João 13. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Entenda, não é a glória, a autoglorificação. Deus, ele é glorificado porque ele veio para fazer a glória, para buscar a glória do próprio Deus. A declaração de que Jesus Cristo é, irmãos, o servo de Deus, ungido servo de Deus, como sendo aquele que é o sumo sacerdote, foi determinado pelo próprio Deus. Veja de novo em Hebreus 5 comigo. Quando foi que se ouviu esse chamado? No verso 5 diz: glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui
você tem a declaração das Escrituras, irmãos, com toda certeza, de que Cristo, Ele é o Filho de Deus. Qual a diferença de Arão para o sumo sacerdote que é Cristo? Primeiro, Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Isso foi profetizado lá no Salmo de número 2, verso 7. Esse texto é extraído literalmente do Salmo de número 2, no verso 7. O salmista diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho. Entenda que esse é o decreto, essa é a ordem de Deus. Que ordem? Veja que coisa impressionante. Irmãos, aqui o texto se vale de uma estrutura profética dentro de um salmo, que é um livro poético. Preste bem atenção, não é comum você ter linguagem profética dentro da poesia, mas aqui o Salmo de número 2, ele se encarrega de ter dentro da poesia a linguagem profética. E Deus declarou dizendo, como diz o profeta, assim diz o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa declaração é a forte declaração de que o sumo sacerdote, ele é não apenas um homem, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Hoje eu te gerei. Irmãos, que relação interessante você vai encontrar na história da redenção entre filho e sacerdote de Cristo, e Cristo como sendo o sumo sacerdote. O Filho de Deus e o sacerdócio de Cristo, eles andam juntos de mãos dadas. Eles correspondem à combinação entre divindade e humanidade na pessoa do mediador. Ele é Deus e ele é homem. Essa união, irmãos, de filiação e sacerdócio é implicada literalmente, irmãos, no parágrafo inicial do livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, veja comigo, já está ali de forma embrionária, dizendo assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez ele o universo. Agora veja o verso seguinte: ele, o próprio Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Perceba a relação. Esse aqui, o sumo sacerdote, há uma relação direta com o fato dele ser filho. O filho, irmãos, que falou. Esse filho, ele fez purificação pelos nossos pecados. Essa é a dignidade do filho. Ele busca a glória do próprio Deus. Se você olhar para os Salmos ainda mais uma vez, que ele vai ser citado novamente, no Salmo de número 110, por favor, no verso 1, o salmista diz assim, Salmo 110, 1, diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O autor da nossa epístola aqui, irmãos, da carta aos Hebreus, ele está enfatizando a verdade de que existe apenas um único Messias, e que na pessoa dele, você tem unido as duas coisas, filiação e sacerdócio. Filiação e sacerdócio. Diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que não tinham eternidade em si porque morriam e precisavam que outros tomassem o seu lugar, ele era Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. Nessa base, então, o Salmo 110, verso 4, é citado aqui em Hebreus, no capítulo 5, na mesma sequência. Hebreus 5 diz: mas glorificou aquele que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o verso 6,
como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É claro que aqui nós não vamos explorar tudo o que significa esse termo, ordem de Melquisedeque, porque isso vai ser feito no capítulo 7, quando o autor da carta aos Hebreus vai gastar todo o seu tempo ensinando, instruindo a igreja acerca do significado desse termo. Mas veja que lá no Salmo 110, no verso 4, ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Categoria, irmãos, ele é não da descendência da linhagem de Arão, mas ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é da ordem de Melquisedeque. O significado aqui é muito glorioso, porque a ordem, irmãos, de Melquisedeque, como nós vamos ver, como já disse, ela vai ser explorada toda no capítulo 7. Mas agora o que é importante os irmãos saberem é que esse é o significado para nós agora. Melquisedeque representava um não-judeu, um sacerdócio universal. Na relação de um sacerdócio, irmãos, ele ocupa a posição que Abraão ocupou em relação ao pacto. Melquisedeque era um não-judeu, que era um sacerdote que não era apenas dos judeus, mas das nações. E nós sabemos que ele, como diz o autor da carta aos Hebreus, ele não tinha início nem fim, não havia genealogia, ele era eterno. Consequentemente, ele tinha uma ordem específica. Esse sacerdote era filho de Deus e era segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, por que isso então é tão interessante para nós nesse momento? Irmãos, o sacerdócio de Cristo, ele difere do sacerdócio do Antigo Testamento, não no sentido dos elementos que eram necessários, mas do sentido em que ele era superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Por que que ele é superior? Por que precisa ser superior? Porque no Antigo Testamento o sacerdote, ele morria. Então, se ele morria, o caráter da sucessão mostra um caráter da falibilidade, de que não havia perfeição naquele sistema. Se alguém morria e precisava ser substituído, esse sistema não era ainda o último deles. Lembre-se que o cordeiro era morto diariamente, havia os sacrifícios de manhã e noite, e isso era uma declaração de que ainda não havia chegado o cordeiro que iria de uma única vez derramar o seu sangue para sempre. Por isso, toda a sucessão revela imperfeição. Por isso que Hebreus vai dizer que uma única vez Jesus Cristo ofereceu para sempre um sacrifício, de uma única vez. Então, nunca mais será necessário oferecer sacrifício. Segundo, eu não preciso de um outro sacerdote, a não ser Cristo. Ele é o cabeça e o Senhor da igreja, como também aquele que nos representa diante de Deus. Aqui nós temos uma declaração direta. Ele tem característica do sacerdócio do Antigo Testamento, mas ele é superior, porque ele é um último, ele é definitivo, não há necessidade de mais nenhum outro além dele. Por isso, ele passa a ser descrito como aquele que, ao fazer o seu papel, fará como nenhum outro poderia fazer. Ninguém ora pela igreja como ele ora. Ninguém se sacrificou pela igreja como ele se sacrificou. Não há padrão que se possa comparar com o que Cristo fez. Podemos dizer que é sem dúvida nenhuma, irmãos, como o texto diz no verso 7, exatamente para onde caminha o texto, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele ofereceu orações e súplicas em lágrimas para aquele que poderia livrá-lo da morte. Que coisa
preciosa demais aqui. Deixa eu só colocar para vocês da seguinte forma, irmãos. Aquilo que Cristo faz aqui por nós, aquilo que Ele vai fazer, Ele descreve isso como sendo algo que reflete a vida toda de Cristo, mas certamente Ele está focado num elemento, no momento do Getsêmani e da cruz do Calvário, que representa toda a agonia que o texto aqui vai descrever. Ele vai oferecer a Deus sacrifício, ele vai suplicar a Deus o favor, ele vai em lágrimas clamar a Deus. Por quê? Porque ele vai enfrentar as dores do inferno pelo seu povo, ele vai ser punido pelo pecado do seu povo e, consequentemente, ao fazer isso, ele está sofrendo e sendo punido em nosso lugar, e ele fará isso. Para que ele possa fazer isso, ele precisa ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso ele é segundo a ordem de Melquisedeque, por isso ele é filho de Deus. A linhagem dele é superior a qualquer outro. A qualquer outro. Isso, então, imagina, irmãos, você pensar na possibilidade de você suplicar a favor a alguém que você diz que está nos céus, a um santo, você atribuir a um santo que você chama assim, e você orar a ele, pedir a ele o favor por você, reconhecendo que o filho vai ouvir a mãe mais do que ele vai nos ouvir. É por isso que você vai falar com ela, não com ele. Quando você cria um intermediário nesse processo, você está apagando a glória de Cristo como sumo sacerdote do povo de Deus. O sumo sacerdote do povo de Deus. Que angústia é essa que o texto descreve? Preste atenção comigo, irmãos. Ele é aquele que ele não se autodeterminou sacerdote. O que o texto quer dizer é simplesmente isso. Deus disse: tu és meu filho, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi chamado por Deus, não foi ele que se chamou. Ele foi ordenado por Deus, não foi ele que se ordenou. Esse é o ponto central dessa sessão, que vai ser melhor explorado nos capítulos seguintes. E agora, então, ao se voltar para a sua obra, ele diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Deixa eu centralizar isso da seguinte maneira. Getsêmani, ele viu a concentração da compaixão, da angústia do Filho encarnado na sua plenitude e na sua intensidade. Mas antes disso, antes do Getsêmani, nunca Cristo deixou de ter compaixão pelas necessidades e aflições dos homens. Isso se repete em muitos lugares nas Escrituras. Eu preciso que você apenas, sem precisar abrir, mas anote comigo, por favor. Você vai perceber em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 e 41, diz assim: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Profundamente compadecido. Não apenas isso, você vai ainda perceber no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 1 e 2, o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer,
chamou Jesus os discípulos, ele disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Eu tenho compaixão dessa gente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Você ainda vai para Mateus 14, verso 14, e diz assim, irmãos: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E por último, você ainda pode ver em Mateus 20, verso 29 em diante, ele diz: saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Condoído, compadecido. Essa é uma declaração que você vai encontrar nas Escrituras, irmãos. O Senhor se compadecia do seu povo. Você ainda vai perceber que ele, não apenas nessas circunstâncias, mas, por exemplo, lá em Mateus 23, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, com uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Jesus disse: como ele se compadeceu, quantas vezes quis eu fazer isso. Isso é a descrição de Cristo. Ele, em todo tempo, ele via o sofrimento, ele se compadecia do povo, ele tinha misericórdia das pessoas. Então, certamente, o centro do que está escrito aqui no verso 7 é o Getsêmani e a cruz, mas todo o seu ministério é formado por essa compaixão. No jardim do Getsêmani, irmãos, chegou o momento, a sua autoidentificação com a humanidade, diante da depravação e da queda, diante da profunda manifestação de pecado do homem. Cristo se apresenta em toda a sua inocência e pureza, submetendo-se a si mesmo no lugar de pecadores, para que a ira de Deus caísse sobre ele. Ali no Getsêmani, ele vai suplicar o favor de Deus. Ora, uma experiência incomparável, irmãos, na sua tormenta, quando Jesus Cristo vai provar da ira de Deus sobre si. Por que essa angústia extrema aqui? Veja que o verso 7 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. A quem o podia livrar da morte. Jesus não estava meramente com medo do sofrimento físico. Alguém que podia livrá-lo da morte não é meramente... É claro que ele está se referindo a Deus, ele está se dirigindo a Deus, mas ele não temia meramente a morte física, irmãos. Não é isso. Não é esse o ponto aqui.
Pensar sobre isso de Cristo é certamente não entender a sua obra verdadeiramente. Porque você vai lembrar, irmãos, como as Escrituras descrevem os discípulos que creram no Evangelho, dizendo, quando eles então saem do Sinédrio para serem punidos, eles dizem com alegria, nós somos encontrados dignos de sofrer por causa de Cristo. Eles não temiam o sofrimento físico, não era esse o problema que atormentava a alma deles, em hipótese alguma. Assim também, muito menos poderia ser o caso de Jesus Cristo, irmãos. Mas por que Cristo, então, chorou angustiosamente, de modo angustiante aqui, nesse momento em que ele está no Getsêmani? Por que ele tem essa agonia aqui, irmãos? Era algo muito mais profundo do que isso, do que você possa imaginar. Havia ali o julgamento de um Deus santo contra o pecado, o nosso pecado. Ali Deus estava punindo o nosso pecado, que é a experiência da segunda morte, a experiência, irmãos, da separação de Deus. A declaração de Cristo na cruz, Deus meu, porque Tu me desamparaste. Isso é algo precioso imaginar. Na cruz, Deus o fez saber, literalmente, a seguinte verdade: aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Lágrimas, angústia. Ele pedia a Deus para livrá-lo da morte? Não, veja o texto comigo novamente no verso 7. Clamor, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ora, se você pensar que ele queria que ser liberto da morte, Deus o ouviu e ele morreu, como é isso? Então, não é livrar da morte no sentido físico, irmãos. É porque ele veio para a morte. Foi esse o propósito do seu chamado. A Escritura é muito clara nisso. Ora, Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás para que ele não fosse até Jerusalém, onde morreria pelos nossos pecados. Ele foi tentado por Pedro, quando ele disse que iria para Jerusalém e lá sofreria, seria morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro disse, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Ele disse, Pedro, arreda-te, Satanás. Ele disse para Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Perceba que aqui ele é tentado a não ir, ele tinha consciência de que ele iria para Jerusalém e lá ia morrer, não havia outro caminho. Você vai ler em Lucas, a partir do capítulo 9, ele voltou, ele tinha uma direção e o rosto dele era claro nisso, ele ia para Jerusalém e lá morreria pelos nossos pecados. Ele tinha um caminho, ele sabia o que ele ia fazer. Então, como é que ele vai pedir para Deus livrá-lo da morte? O máximo que ele pede aqui, irmãos, é para que ele não morresse no Getsêmani. Porque lembre-se, lá no Getsêmani ele diz assim, a minha alma está angustiada e com angústias do inferno. E aí ele ora ao Senhor e Lucas diz, e Deus envia um anjo que o consola ali, ele é confortado por um anjo. Não era aquele lugar que ele não morreria ali no Getsêmani, porque ele não morreria escondido, ele não morreria ali sozinho, ele morreria de modo público, ele morreria debaixo de um julgamento, ele morreria debaixo daquilo que seria um tribunal, e ele, diante de todos os homens, seria um testemunho para o mundo de que ele morreu pelos nossos pecados. Livra-me da morte. Mas certamente o que ele está dizendo, irmãos, é talvez algo até mais sublime.
Ele está dizendo assim: o Senhor me ouviu, porque eu morri, e ao terceiro dia ressuscitei dentre os mortos. Ele ouviu a minha oração. Eu não fiquei prostrado. Era essa fé dos apóstolos, irmãos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 em diante, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós não confiamos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita mortos. Na angústia, com lágrimas, levando sobre si a dor do inferno por minha causa, a culpa, com lágrimas ele pediu: tira a minha alma da morte. E ao terceiro dia, ele ressurge dentre os mortos. Ele ouviu a oração de Cristo. Ele disse lá, quando estava ressuscitando Lázaro, pedido para tirar a pedra, e ele orou e disse assim: Pai, tudo que eu te peço, tu fazes. Eu sei que o Senhor faz tudo o que eu te peço. Eu digo isso para que eles saibam que tu me enviaste. Tudo que tu pedes, tudo que eu te peço, o Senhor faz. Lázaro vem para fora. E ele ressuscita ali, como o texto gloriosamente descreve, irmãos. Em Efésios capítulo 1, nós temos a seguinte declaração, verso 19, ele diz assim, verso 19 em diante diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida, literalmente? O que Cristo fez? Ele confiou no Pai na hora mais angustiante que um homem pode enfrentar. Nós não sabemos o que é isso. Angústias do inferno, angústias, irmãos, do inferno contra ele. O pecado e a culpa vindo sobre ele, inocente, puro, sem nunca ter pecado, sendo tragado pela culpa minha e sua. E ele disse: eu morrerei pelo pecado do meu povo. Livra a minha alma da morte. E Deus o fez. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos.
Livro do profeta Isaías, texto para mim que descreve a beleza e glória, capítulo 50 do profeta Isaías. Esse texto descreve que essa pessoa que é Cristo, esse é o cântico do servo, verso 4 em diante, cântico do servo, um dos cânticos do servo. Você vai ver no título do capítulo 50, o servo do Senhor, ultrajado, mas fiel, o servo do Senhor, ultrajado, mais fiel. Veja o verso 4, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Só para você entender, ele está dizendo, o Senhor me deu ouvidos de erudito, o Senhor me deu ouvidos que eu não me rebelei com aquilo que Ele disse que aconteceria comigo. Ele disse o que seria de mim, Ele disse o que eu provaria, Ele disse por onde eu passaria, e eu confiei nele. Agora veja o que vai acontecer no verso seguinte. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Veja, isso era o que Deus disse que ia acontecer com ele, e porque ele disse isso, eu não fui rebelde. Ele disse que cuspiriam no meu rosto, eu não virei o rosto para eles. Eles cuspiram no meu rosto, ele disse que eles puxariam os meus cabelos, e eu não fui rebelde. Eu fiz o que Deus disse que aconteceria comigo. Eu fiz tudo o que Ele me mandou. Agora veja o detalhe, irmãos, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Firme-se nele, confia nele. Com lágrimas e angústia, em dor, eu orei ao Senhor, e Ele me ouviu. Você parou para pensar, irmãos, nas angústias do seu coração hoje, e o que se passa na sua alma? Jesus Cristo foi o primeiro a dizer a você e a mim hoje: confia em Deus, como eu confiei, e não fui envergonhado. Meu corpo não ficou na morte. Eu sei quem Ele é nele que eu ponho toda a minha confiança. Não podia ser da linhagem de Arão, tinha de ser filho de Deus. Não podia ser um sacerdote que morre, esse é da linhagem de Melquisedeque. Porque o que ele vai sofrer é aquilo que vai nos libertar. Nós não precisamos ter medo, irmãos, nem mesmo da morte.
Porque se deitarmos o nosso corpo em Cristo, ressuscitaremos com Ele, porque Ele ouviu a Cristo. Ele vive a interceder por nós. Quanta segurança nós temos no nosso Senhor, irmãos. Nós precisamos conhecê-lo ainda mais, a sua pessoa, a sua obra, porque quanto mais nós aprofundarmos esse conhecimento, mais nós vamos amá-lo e vamos ter esperança firmada naquilo que Ele conquistou por nós. Deus o ouviu porque Ele era piedoso. Tudo o que Deus lhe ordenou fazer, Ele fez. Para onde nós vamos, irmãos? Nós vamos cantar agora no encerramento desse sermão o Salmo de número 142, que descreve literalmente a angústia daqueles que buscam ao Senhor. A Ti, Senhor, eu levanto a voz e com elas suplico, clamando ao Senhor. Lembre-se, os salmos são os salmos de Cristo, e quando nós cantamos, essas são as palavras de Cristo. E lembre-se, Ele, Deus, ouviu a Jesus Cristo, e Ele nos ouvirá também. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Cantemos ao Senhor o Salmo de número 142, com alegria, diante do nosso poderoso Senhor. Salmo de número 142.